O que as pessoas têm que considerar quando fazem determinados planejamentos tático-operacionais? Primeiro, vamos lá. Qualquer abordagem de guerra assimétrica, ela tem duas variáveis iniciais, que são operações intrinsecamente de guerra irregular, a popular guerrilha, né, conjugado com operações psicológicas. Vamos falar do terreno propriamente dito. Olha só, não adianta buscar com tropas menores, ou principalmente que busca mobilidade, fazer uma abordagem convencional que desconsidera as características do terreno. Então, qualquer planejamento tático operacional tem que focar nos obstáculos a serem superados, transpostos, e que sirvam justamente de proteção, e que também sirvam para formar uma linha defensiva temporária. As avenidas de abordagem. O que são as avenidas de abordagem? As avenidas de abordagem são aquelas focadas no teatro de operações, no planejamento tático operacional, que deem maior mobilidade ou que não sejam mais adequadas ou viáveis para maior aceleração, para uma progressão mais facilitada do terreno. Você tem, às vezes, avenidas ou que são muito estreitas, ou que são muito esburacadas, que tem baixo nível de mobilidade, tem um declive muito significativo, e tem aquelas que são melhor pavimentadas, mas são muito abertas, que facilitam, portanto, o reconhecimento do adversário e, portanto, alguma tática de contenção dessa progressão. Você tem o terreno-chave. O que são os terrenos-chaves? São aqueles que influenciam a progressão. Colina, uma praça, rio, uma área pantanosa. Tudo isso, os terrenos chaves têm que ser identificados no planejamento tático operacional para poder considerar o tipo de progressão que vai ter, as dificuldades que haverão. A observação em campo de fogo. A observação é um critério decisivo, porque por mais que você tenha reconhecimento hoje aéreo por drones, a observação no terreno ela ainda é decisiva para você poder justamente fazer uma análise de como vai acontecer, seja a proteção, seja o combate, e seja o ponto de atrito. E o campo de fogo, o que seria? O campo de fogo ele é vinculado justamente aonde vai se ter o ponto de contato e de atrito, em que vai ser o timing da utilização do sistema de armas. E a cobertura ou ocultação, costumo falar que isso é decisivo e o pessoal não entende isso, às vezes. Não adianta, às vezes, você ocupar um terreno que você não tenha cobertura ou ocultação. É o caso, professor Edilson, Nelson, espectadores, da saliência de Rabotino Verbovoy. Eu cansei de falar isso nas lives. Por que o russo não progride muito ali? Terreno aberto, campo descampado, planície, monocultura. Vai favorecer um reconhecimento prévio, não tem onde se abrigar. Eu lembro que quando a gente fazia nossos cursos de táticas operacionais, e principalmente no curso de progressão à área de risco, que até meu grande amigo, aposentado hoje em dia, comissário Luiz Felipe Leal, da Polícia Civil do Rio, foi do antigo SINAP, ele criou esse curso, até fuzileiro naval ia fazer treinamento nesse curso dele. Ele falava no curso de progressão de área de risco: meu irmão, fundamental na progressão do terreno é buscar abrigo. Não adianta você fazer um fatiamento sem abrigo. Aí o pessoal não entende, às vezes, acha que é o jogo videogame, é o Command & Conquer, o antigo Command & Conquer. Não sei se o professor Edilson lembra. E Counter-Strike, não. Até no Counter-Strike tem que buscar ocultação e cobertura. Mas o pessoal, sabe, mentaliza como se fosse um videogame. E me perdoe, progredir, ou ocupar mesmo certas áreas, não é taticamente vantajoso. Vai ser aniquilado, seja por artilharia, por drone, o que for. É melhor ceder a posição, promover um retraimento. Ou às vezes sequer progredir por aquele setor, porque senão vai ser aniquilado. Então, isso tem que ser considerado numa abordagem assimétrica até certo ponto, até mesmo numa progressão de guerra convencional. Porque às vezes os métodos de condução de guerra, eles se complementam. Mesmo um exército, ele pode incorporar métodos de condução de guerra assimétricos, como, por exemplo, utiliza-se muito com os DRGs, como já explicado, e com os grupos táticos de assalto. Quem faz muito isso aqui muito bem? O Grupo Brave. O Grupo Brave do Distrito Militar Central da Rússia, lá em Donbas, lá na direção Pokrovsk. Eles consideram muito isso. Agora, quando faz assalto frontal, vai tomar pau, vai sofrer fogo de contra-bateria e de artilharia. É o caso de Vuhledar, que eu fiz isso no meu livro,
da guerra da Ucrânia, o estudo de caso da Batalha de Vuhledar, quiseram fazer um avanço numa coluna enfileirada, terreno estreito, campo minado, perante uma altura maior, que é Vuhledar, favorecendo o reconhecimento prévio pelo adversário, que eram as forças ucranianas, e com uma retaguarda cheia de artilharia. Foram aniquilados. Isso foi em fevereiro, final de fevereiro de 2023. Então, são exemplos que a gente fala como é que o terreno tem que ser considerado. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria aqui de destacar.